Bom dia, meu amigo. Deus esteja conosco agora no estudo da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, louvamos-te e agradecemos-te pela vida que o Senhor nos concede. E também por esse dia tão especial, dia 2 de maio, um sábado, dentre outros que o Senhor sempre pediu para que adorássemos nesse dia. Um dia reservado para adoração e louvor. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Suplicamos a Tua presença conosco, no estudo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, meu amigo. Que Deus continue te abençoando e Deus continue te protegendo a todo instante. Nesse período que nós estamos vivendo, uma crise mundial, eu gostaria que você meditasse um pouco na palavra de Deus, porque há um verso na Bíblia que diz, no livro de Romanos, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem. E Deus, eu entendo pelas Escrituras que Deus está cuidando de cada um de nós. Mas eu quero prosseguir com a minha pregação bíblica e eu quero mostrar para você aqui, você está vendo aqui esse desenho? Você está vendo aí o desenho de um dragão? Ele tem na sua cabeça, ele tem 10 chifres. Você está vendo aqui também, aqui ó, uma das cabeças do dragão, com 2 chifres, tá certo? E você está vendo aqui as outras cabeças coroadas, tá vendo? Então, é isso justamente o que está acontecendo. Os 10 chifres daqui do dragão, ele deu para a primeira besta. Apocalipse capítulo 13, verso 1. Os 2 chifres, esses 2 chifres aqui, está aqui a segunda besta. Apocalipse capítulo 13, verso 11 em diante. A segunda besta. Então, essa segunda besta trabalha, obedece a primeira besta. E a primeira besta obedece ao dragão. Então, amados, aqui nós estamos vendo aqui a trilogia da iniquidade. Juntas, trabalhando aqui. Ó. Os 3 espíritos de Apocalipse 13, verso 13 e Apocalipse 16, verso 13 e verso 14. Lá diz que são espíritos de demônios, operadores de sinais. Olhe lá para você ver. Então, meu amigo, nós paramos aqui no livro de Apocalipse, porque quando eu estava mostrando para você a imagem da besta, e eu disse para você, naquele vídeo anterior, no vídeo número 7, eu disse para você que a imagem da besta é esta ideia. Né? A besta é o sistema papal, tá certo? É o 4º animal lá de Daniel, capítulo 7. Né? E esse animal, esse sistema, um reino que se levanta do meio dos povos, ele tem uma ideia fixa. Essa ideia fixa contra Deus, de oposição contra Deus, é que a imagem, se o sistema é a besta, o que é que prevalece? A ideia dela. A ideia dela, certo? A ideia, a mesma ideia. E essa ideia veio de onde? Por isso que quando eu ia lhe mostrar, o telefone meu cortou o vídeo e eu não pude te mostrar ontem. Mas agora estou voltando para te mostrar aonde começou esta ideia de oposição a Deus. Vem comigo, nós não temos muito tempo. Gravando o vídeo é rápido, tem que ser mais objetivo. Então vamos lá. Gênesis capítulo, aqui em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, qual foi a ideia que Satanás implantou na mente de Eva? Foi a ideia contra Deus, aquela ideia de que ela iria desobedecer a Deus, mas que ela não morreria. Né?
Gênesis capítulo 3. Mas agora eu chamo a sua atenção, meu amigo, aqui para o livro de Gênesis capítulo 11. Aqui você vai ver, no capítulo 11 de Gênesis, os homens trabalhando unidos para levantar uma torre. Né? Uma torre chamada a Torre de Babel, Torre de Babilônia. Né? Aqui, esta torre que eles estavam levantando, diz aqui, ó. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Verso 3, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los. Bem, usavam tijolos em lugar de pedras e pinche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então esse era o objetivo deles. Era um desejo egoísta de construir uma torre só para si, né? E de não serem espalhados sobre a face da terra. Esse é o objetivo do inimigo. O inimigo, ele quer juntar todos em um só canto, tá certo? Esse é o objetivo, mas Deus não. Deus quer espalhar o povo na terra. Deus quer espalhar o povo, mas o inimigo, ele quer juntar num canto só e dominar. Então esse é o objetivo dele. Então aqui, ele diz aqui, ó, o Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo, e disse, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isto. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. O que é que eles planejavam fazer? Fazer a torre até chegar aos céus. Tá certo? Para quê? Para que se acontecesse um dilúvio, eles não seriam atingidos. Quer dizer, um plano egoísta, o resto que se dane. Mas eles não seriam atingidos. Mas Deus disse, não. Deus desceu e confundiu a linguagem. Tá certo? Então hoje você vê aí essas línguas diferentes, é justamente isso que Deus fez, para impedir o intento maligno do inimigo, que estava através dos homens. Então aqui, ó, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Verso 8, assim o Senhor o dispersou dali por toda a terra. E pararam de construir a cidade, por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Aí agora, meu amigo, você viu falando no povo que construiu esta torre, mas voltando um pouquinho aqui pro capítulo 10, no verso 8, você vai ver aqui, ó, Gênesis 10, verso 8, Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Verso 9, ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. Verso 10, no início o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinear, lá onde falou lá, terra de Sinear. Dessa terra ele, Nimrod, partiu para a Síria, onde fundou Nínive. Fundou Reobote, Ir, Calá, verso 12, e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Então, este homem, Nimrod, foi este homem aí que foi usado pelo inimigo. O primeiro aqui a se opor, numa construção, num evento contra Deus. Tá certo? Então, aí você está vendo aí, meu amigo, a ideia do inimigo que ele tinha lá no céu, de ser igual a Deus. Então, ela já se manifestou aqui em Gênesis capítulo 11 com a Torre de Babel. Daqui, você pode pegar outro flash nesse contexto, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 17 até o capítulo 19. Você vai ver que vai falar ali do rei da Síria, fala aqui que Nimrod foi construir a Síria, está falando aqui também, né? Então, você vai ver o que aconteceu lá na Síria,
o rei da Síria se posicionou contra um rei de Israel chamado Ezequias, um rei bom. E você vai ver o quanto ele oprimiu, mas você vai ver também o quanto Deus foi presente e Deus derrotou. Né? Deus deu a vitória para Ezequias, o rei de Israel. E o rei da Síria se comportou com a mesma ideia de Nimrod, contra a Deus. Então essa ideia vem caminhando. Depois daí, então, meu amigo, ela veio aqui para o livro de Daniel. Aqui o livro de Daniel, aqui no campo de Dura, aqui no capítulo 3 de Daniel, a imagem de ouro de Nabucodonosor. Então, vai dizer aqui, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 26 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim todos eles foram convocados e eles compareceram. Quando chega aqui no verso 15, 3:15 de Daniel, e ele diz lá: pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta, da dupla e de toda espécie de músicas, vocês dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente jogado numa fornalha de fogo ardente. Né? Então, essa foi a posição. Quando chega no verso 25, o rei aqui exclama: olha, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto parece com o filho dos deuses. Quer dizer, eles jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, mas aqui agora o rei, depois disso, o rei olha e vê lá 4, não eram mais 3, eram 4. E agora aqui no verso 29 está dizendo: por isso eu decreto, o rei, depois que ele viu, por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado. Então o rei reconheceu que só há um Deus único, né, em todo o universo e no céu, certo? Agora, daqui eu quero convidar você para saber hoje, nos últimos dias, aonde esta ideia, esta imagem está hoje fazendo oposição a Deus. Vamos lá, para 2 Tessalonicenses, aqui no Novo Testamento, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero convidar você aqui, eu vou ler com você, eu quero que você acompanhe. Mas antes de eu mostrar aqui 2 Tessalonicenses, eu quero mostrar para ti aqui algo interessante, que eu pude acompanhar, porque, meu amigo, agora no ano de 2020, eu fiz aniversário de casamento com a minha esposa, nós fizemos 30 anos, no dia 4, né? No dia 4 de janeiro, nós fizemos 30 anos de casados e nós temos um filho, o filho também já está casado, e nós fomos então em Brasília, no Distrito Federal. Eu peguei ela com o meu filho, com a sua esposa e o filhinho deles, e nós fomos lá para a Catedral de Brasília. Fomos passear ali em Brasília um pouco, era até um feriado, e a gente lá, e quando chegou lá, nós fomos visitar a Catedral de Brasília. E lá na Catedral de Brasília, eu entrei lá dentro, e aí eu tirei umas fotos, e aí eu tirei essa foto aqui que eu quero ler para você. A foto eu quero ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Olha aí, eu quero que você acompanhe aí, que eu tirei essa foto lá, da oração do ano jubilar, lá na Catedral de Brasília, tá certo? E eu quero que você veja o conteúdo aqui. Diz assim, ó: ó Trindade Santa, nós vos louvamos pelos 60 anos de Arquidiocese de Brasília, por tudo nós vos damos graças, dando graça para a Trindade Santa, tá certo? Pelo vosso infinito amor, a Trindade, pelo vosso infinito amor, manifestado em nossa história, tá vendo? Pelos que
se dedicaram generosamente a edificar a igreja no coração do Brasil. Edificar a igreja no coração do Brasil. Então, desde os inícios da nova capital, erguida e sombra da cruz, sob o manto protetor de Mãe Aparecida. Você está vendo aqui o teor disso aqui? A quem as pessoas estão adorando e venerando? Pois é. Não vou ler toda, eu li só um pouco, né? Os 60 anos a oração do ano jubilar. Então eu peguei isso aqui, tirei uma foto aleatoriamente lá e trouxe para cá e agora eu estou me lembrando. Por quê? Porque eu vou te mostrar agora quem é que está sentado no trono hoje com a mesma ideia. Eu já preguei nos vídeos mostrando aí, mas eu quero que você veja aqui, ó. Está dizendo Paulo aqui, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se do dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane. Paulo falando no verso 3, de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. E não será, e então, antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe, olha a ideia aqui, olha a ideia, de lá de Nimrod, lá do passado. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Depois o verso 8 diz assim, então será revelado... Verso 5, melhor, eu não vou pular aqui, eu quero vir para o verso 5. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. No tempo de Paulo, ele já dizia isso. Olha aqui, ó. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, verso 8 agora, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso, desse homem do pecado, é segundo a ação de Satanás. Isso aqui está de acordo ou não está de acordo com Apocalipse 13? Que Satanás deu para a besta o trono, o poder e toda a autoridade. Está de acordo ou não está de acordo? Então, é só ligar uma coisa com a outra, você está vendo. E quem é esse homem que se apresenta sentado no trono como se fosse o próprio, dizendo ser o próprio Deus? Então, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo. Porquanto rejeitaram o amor à verdade, está dizendo Deus, que os poderia salvar, por essa razão Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Olha, meu amigo, isso aqui é tremendo, isso aqui. Isso aqui é tremendo. Aqui é uma revelação maravilhosa, mostrando aí que o homem do pecado, o homem que está sentado no trono, se dizendo ser o próprio Deus, este homem é pela eficácia de Satanás. E junto com ele agora está trabalhando quem? A primeira besta, né? E a segunda besta. Então, está aí a trilogia da iniquidade. De Apocalipse 16, verso 13 e 14. 3 espíritos semelhantes a rãs, unidos. Né? Semelhante a rãs por quê? Porque a rã, ela tem o costume. Ela aparece, depois ela some por um tempo, certo? E esta ideia, veja de quanto tempo eu disse para você, lá no tempo de Adão e Eva. Ela começou no céu, depois Adão e Eva, veio para Nimrod, e daí veio para Senaqueribe, o rei da Síria, e depois de Senaqueribe, você vai perceber que ela já está aqui, no papado, na sua fase papal, agora, né? E caminhando para a perdição. Caminhando para a perdição. Então você tem que abrir o teu olho, meu amigo. Você tem que tomar cuidado.
As pessoas às vezes veem eu pregando aqui na internet, acham, esse irmão está querendo abrir igreja. Deus me livre de abrir igreja, meu irmão. Deus me livre de abrir igreja. O plano de Deus não conta com isso. A palavra de Deus, a verdade de Deus, você não precisa pagar nada para você obtê-la. Eu tenho a obrigação de confessar, porque a Bíblia diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, 28, Mateus capítulo 10, precisamente. Então está falando, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei. Jesus está falando. Então você tem que confessar, não é preciso pagar para você confessar que você tem a verdade, que você está pregando a verdade. Eu não tenho interesse absolutamente nenhum. Eu prego voluntariamente, sempre preguei, sempre fiz o trabalho de Deus voluntariamente. E o que estou fazendo aqui é preocupado com a sua salvação. Porque você pode, ou nós podemos até não ver Jesus aparecer nas nuvens dos céus, mas e se nós morrermos? E se nós der um problema aí, qualquer que seja, e a gente morre? Se você morreu despreparado, perdido ficou, meu amigo. Não tem mais jeito. Agora, se você está vivo, é hora de se preparar. E esta é a minha preocupação. Né? Porque eu estou vivo, você está vivo, vamos nos preparar da maneira correta. Larga a mão desse negócio aí, que eles criaram num sistema, criou um ecumenismo, certo? Envolveu todas as religiões, colocou dentro de cada igreja a mesma doutrina, o mesmo batismo, certo? E eu fui ver, nem acho o batismo verdadeiramente aqui na Bíblia, e nem acho a doutrina. Porque na Bíblia não tem, fala de Pai, Filho e Espírito Santo, mas não diz que é 3 pessoas. O Pai é uma pessoa, mostrei lá em Apocalipse, capítulo 4, sentado no trono. O Filho é outra pessoa, eu mostrei em Apocalipse 5, de 1 a 5. Eu mostrei lá que o Filho vem até o Pai, pega o livro da mão do Pai e abre os seus 7 selos, que eu ainda vou chegar lá na pregação. E 4 animais, são 4 querubins, né? E também 24 tronos de anciãos. E os anjos, milhões e milhares de anjos serafins. Não tem mais ninguém lá. Eu mostrei na Bíblia isso aí, nos meus vídeos anteriores. Certo? Então, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foram palavras colocadas na boca de Cristo, porque Cristo nunca falou isso. E olha, meu amigo, colocou depois da sua morte, depois da sua ressurreição, como eles fizeram lá no passado, forjando lá, que os discípulos de Jesus veio até a sepultura de Jesus e resgatou o corpo dali. Pagaram os soldados para mentir. Você acha que isso está correto, meu amigo? Então, você tem que crer no que está escrito na Bíblia. Lá no céu não tem 3 pessoas. Lá no céu tem a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. E Jesus, quando esteve aqui na terra, ele nunca disse que ele era o Pai. Em canto nenhum. Sempre disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um em propósito, natureza, propósito de me salvar. O pensamento deles, o projeto deles é um só. Mas Deus não fará nada se não for por meio de Jesus. E você, meu amigo, e eu aqui na terra, nós não receberemos nada se não for por meio de Cristo. Porque Jesus, ele é o mediador. 1 Timóteo 2,5, entre Deus e o homem. Ele está ali entre Deus e o homem. Porque Jesus tem 2 naturezas. Agora mesmo, nesse momento, Jesus está entre Deus e o homem. Você observa que Jacó teve um sonho de uma escada, né? De uma escada que ficava entre o céu e a terra. E os anjos de Deus subindo e descendo por ela. E esse sonho de Jacó, ele é revelador porque é justamente o que Jesus está fazendo agora. Ele está lá diante do Pai, certo? Lá no livro de Hebreus, se você pegar o livro de Hebreus, está mostrando, dizendo que Jesus abriu o caminho. O corpo dele era um véu, abriu o caminho até a presença do Pai, até o lugar santíssimo, onde ninguém poderia chegar. Agora pode, agora você pode chegar à presença de Deus por meio de quem? Por meio de Cristo. Ele está lá diante do Pai, com a sua natureza humana, ele está lá se apresentando diante do Pai como eu e você. Nós podemos chegar até o Pai, porque Jesus já está lá. Agora, ele também está aqui, em Espírito. Ele está aqui em Espírito, fazendo o convencimento do coração, tocando, convencendo o homem da justiça, do pecado e do juízo. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, meu querido. Que Deus cuide de você. O meu maior desejo é ver você salvo. É me salvar e saber que você se salvou. Você que está me ouvindo.
Se amanhã você não puder ouvir minha voz, mas você está ouvindo agora. Ouça a voz de Deus falando através desse pequeno servo, através da sua palavra. Não estou aqui baganhando nada, não tenho interesse algum, a não ser que você esteja preparado. Porque aqueles que não estiverem preparados, será terrível, meu querido. Será terrível. Apocalipse 6,16 está falando que irão correr, irão fugir e vão pedir que os montes caiam sobre eles, para que eles se escondam da vinda de Cristo, mas não tem como. Mas se você estiver preparado, você vai estar de cabeça erguida, meu querido, cantando o cântico da vitória de Isaías 25:9. Este é o Deus que nós aguardávamos. Agora sim, agora que nós vamos nos alegrar e vamos viver eternamente, para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Em nome de Jesus, amém.